Você já se sentiu completamente perdido? Tão desesperado que parecia que sua vida estava desmoronando ao seu redor? Eu estive lá. E foi exatamente nesse lugar de total desespero que descobri a oração mais poderosa e mais arriscada que alguém pode fazer. Antes de começar, peço que você clique no botão de curtir agora mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E se inscreva no canal, porque o que vou revelar hoje pode mudar completamente a trajetória da sua vida espiritual. Esta não é mais uma mensagem motivacional vazia. Isto é sobre uma transformação real, profunda e permanente, que começa com uma oração que a maioria das pessoas tem medo de fazer. Deixa eu te contar algo que ninguém gosta de admitir. Durante anos, eu mantinha uma rotina espiritual impecável. Acordava cedo, lia minha Bíblia, orava por uma lista enorme de pessoas, jejuava regularmente. Aos olhos de qualquer pessoa, eu era um cristão exemplar. Meus amigos me viam como alguém disciplinado, comprometido, dedicado, mas havia algo faltando, algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia profundamente dentro de mim. Minha vida espiritual era como uma máquina bem lubrificada, funcionando perfeitamente, mas sem vida. Era como dirigir um carro novo no piloto automático, tudo funcionando, mas sem emoção, sem paixão, sem aquela conexão viva e pulsante com o divino. Eu estava confortável, e esse era exatamente o problema. Conforto espiritual é uma das maiores armadilhas que existe. Quando você está confortável, você não busca. Quando você está satisfeito com mediocridade, você não clama por mais. Quando suas necessidades básicas estão atendidas, você esquece que foi criado para muito mais do que apenas sobreviver espiritualmente. Você foi criado para prosperar, para mergulhar nas profundezas do coração de Deus, para experimentar níveis de intimidade com o Criador que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Mas então algo aconteceu, algo que eu jamais planejei, jamais pedi, jamais desejei. Minha vida começou a desmoronar. E não foi um desmoronamento pequeno, gradual. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo em queda livre. Problemas financeiros que pareciam insuperáveis, relacionamentos que se despedaçaram, sonhos que viraram pó, planos que evaporaram. E no meio de tudo isso, pela primeira vez na minha vida, eu me vi completamente impotente. Todas as minhas estratégias falharam. Todos os meus esforços não produziram resultado nenhum. Todas as minhas orações educadas e bem formuladas pareciam bater no teto e voltar vazias. Foi aí que eu descobri a diferença entre orar e clamar, entre buscar e desesperar-se, entre pedir e implorar. E essa diferença é tudo. Vou te explicar exatamente o que quero dizer e por que isso é tão importante para a sua jornada espiritual. Escreva nos comentários agora qual é a sua maior dificuldade espiritual no momento. Seja honesto. Esta pode ser a primeira vez que você admite isso publicamente, mas é o primeiro passo para a transformação. Durante anos, eu havia orado pedindo um relacionamento mais profundo com Deus. Mas essas orações eram seguras, previsíveis, confortáveis. Eram como pedir mais sal na comida, um ajuste pequeno, nada que mudasse fundamentalmente o prato. Mas quando minha vida entrou em colapso, quando eu me vi no fundo do poço sem nenhuma saída visível, algo dentro de mim quebrou. E desse lugar quebrantado, desse lugar de total desespero, saiu uma oração que eu jamais tinha feito antes. Uma oração perigosa, uma oração que mudou absolutamente tudo. Eu orei algo assim, e vou ser brutalmente honesto com você, porque essa honestidade pode salvar anos da sua vida. Eu disse para Deus, através de lágrimas e com uma sinceridade que eu nunca havia experimentado antes: Senhor, eu não aguento mais viver essa vida medíocre. Eu não aguento mais essa mornidão espiritual. Eu não aguento mais sentir que estou apenas cumprindo rituais religiosos sem nenhuma vida real fluindo através de mim. Faça o que for necessário, Senhor.
quebre o que precisar ser quebrado. Remova quem precisar ser removido. Destrua o que precisar ser destruído, mas me faça desesperado por você. Me faça sedento de verdade. Me tire desse lugar de conforto mortal e me leve para as profundezas da sua presença, não importa o preço. Você percebe o que acabei de dizer? Não importa o preço. Essa é a parte que a maioria das pessoas não tem coragem de orar. Porque quando você diz, não importa o preço, você está assinando um cheque em branco e entregando para Deus preencher. Você está dizendo que prefere o deserto com Deus do que o palácio sem Ele. Você está declarando que prefere ser quebrado e cheio de Deus do que ser bem-sucedido e vazio. Você está escolhendo a dependência total em vez da autossuficiência confortável. E deixa eu te avisar, Deus leva essas orações a sério, extremamente a sério, porque Ele sabe algo que nós demoramos a aprender. Ele sabe que o desespero é o terreno fértil onde os maiores milagres espirituais acontecem. Ele sabe que enquanto você estiver confortável, você nunca vai buscar com a intensidade necessária para atravessar os véus e entrar nos lugares santos da sua presença. Ele sabe que o desespero remove todas as distrações, todas as máscaras, todas as pretensões e te deixa nu diante dele, pronto finalmente para receber o que ele sempre quis te dar. Então, o que aconteceu depois que eu fiz essa oração? A situação melhorou imediatamente? Não, na verdade ficou pior, muito pior. E foi exatamente aí que eu comecei a entender o método de Deus. Ele não estava me punindo, Ele estava me purificando. Ele não estava me abandonando, Ele estava me atraindo. Cada perda, cada dificuldade, cada porta fechada, cada decepção estava sistematicamente removendo tudo em que eu confiava além dele. Escreva nos comentários se você já passou por uma temporada onde tudo parecia estar desmoronando ao mesmo tempo. Você não está sozinho nessa jornada. Tem uma história na Bíblia que começou a fazer sentido para mim de uma forma completamente nova durante esse período. É a história da mulher com o fluxo de sangue. Ela havia sofrido por 12 anos. 12 anos de dor constante, de vergonha social, de ser considerada impura, de gastar todo o seu dinheiro com médicos que não conseguiam curá-la. 12 anos de desespero crescente. E então, ela ouve falar de Jesus. E naquele momento, algo dentro dela se acende. Não é esperança vaga, é desespero focado. É a convicção absoluta de que se ela conseguir apenas tocar nas vestes dele, apenas isso, ela será curada. Agora presta atenção no que acontece. A Bíblia diz que havia uma multidão comprimindo Jesus de todos os lados. Mas essa mulher não estava apenas na multidão. Ela estava desesperada. E desespero muda tudo. Desespero te dá uma visão de túnel, onde só existe uma coisa, um objetivo, uma meta. Para as outras pessoas na multidão, ver Jesus era interessante, talvez emocionante, mas não era questão de vida ou morte. Para essa mulher era exatamente isso, vida ou morte, cura ou colapso final, restauração ou resignação ao sofrimento eterno. Então ela se arrasta pelo chão, empurra entre as pernas das pessoas, ignora os olhares de desaprovação, ignora o fato de que, por lei, ela não deveria nem estar ali, sendo impura. Nada disso importa. Só uma coisa importa: tocar em Jesus. E quando ela finalmente consegue, quando seus dedos tremendo tocam a barra das vestes dele, poder sai dele e ela é instantaneamente curada. Jesus para e pergunta quem o tocou. Os discípulos acham a pergunta absurda. Todo mundo está tocando em você, mestre. Há uma multidão comprimindo de todos os lados. Mas Jesus sabia a diferença. Muitos o tocaram casualmente. Apenas uma o tocou desesperadamente. E essa é a diferença que vai mudar sua vida espiritual. Você está tocando Deus casualmente ou desesperadamente? Você está buscando porque é o que cristãos fazem? Ou está buscando porque sua alma está faminta e só Ele pode satisfazê-la?
Você está orando porque está na sua rotina ou está clamando porque sua sobrevivência espiritual depende de ouvir a voz dele? A resposta para essas perguntas vai determinar a profundidade da sua experiência com Deus. Quando eu comecei a buscar Deus com desespero real, coisas começaram a mudar dentro de mim com uma velocidade que eu nunca havia experimentado antes. A Bíblia que eu lia mecanicamente por anos, de repente ganhou vida. Cada versículo parecia saltar da página direto para o meu coração. Palavras que eu havia lido centenas de vezes, de repente, carregavam significados profundos que eu nunca havia percebido. Era como se camadas sobre camadas de revelação estivessem sendo desvendadas, e cada descoberta me deixava ainda mais faminto por mais. Escreva nos comentários uma passagem bíblica que recentemente ganhou um novo significado na sua vida. Vamos criar uma corrente de revelações aqui. Eu comecei a acordar no meio da noite com meu coração queimando para orar. Não por disciplina, mas por desejo. Não por obrigação, mas por necessidade urgente. Era como se minha alma tivesse encontrado sua fonte de água viva depois de anos vagando pelo deserto e agora não conseguia ficar longe por muito tempo. A oração deixou de ser uma tarefa da minha lista de afazeres e se tornou o oxigênio que eu respirava. A adoração deixou de ser cantar músicas na igreja e se tornou um estado constante do meu ser, uma postura de reverência que permeava cada momento do meu dia. Mas aqui está o que é importante você entender. Esse nível de intimidade com Deus tem um preço, e o preço é tudo. Jesus contou a parábola do tesouro escondido no campo. Quando o homem descobre o tesouro, ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Tudo, não algumas coisas, não a maioria das coisas. Tudo, porque ele entendeu algo fundamental. O valor do tesouro excede infinitamente o valor de tudo o mais que ele possui. É uma matemática simples quando você realmente vê o tesouro. O problema é que a maioria das pessoas nunca vê o tesouro. Elas ouvem sobre ele, leem sobre ele, cantam sobre ele na igreja, mas nunca tiveram um encontro real e transformador com a realidade de quem Deus é. Então, elas continuam agarradas às suas coisas, seus confortos, suas distrações, suas pequenas alegrias, porque essas coisas parecem mais reais, mais tangíveis, mais valiosas do que um Deus que parece distante e conceitual. Mas quando você realmente encontra Deus, quando você experimenta um gostinho da sua presença manifesta, quando você sente o peso da sua glória, quando você é tocado pelo seu amor incompreensível, tudo muda. De repente, você entende o homem que vendeu tudo pelo tesouro. Na verdade, você se torna esse homem. Durante minha jornada de desespero, coisas que costumavam me fascinar perderam completamente seu brilho. Eu costumava passar horas assistindo séries, acompanhando notícias, rolando redes sociais sem propósito. Mas quando minha fome por Deus se intensificou, essas coisas começaram a parecer incrivelmente vazias. Não porque alguém me disse que eram erradas, não porque eu estava tentando ser mais santo, mas porque eu havia provado algo infinitamente melhor. É como se você tivesse passado anos comendo fast food, achando que era boa comida, e então alguém te leva a um restaurante 5 estrelas e você prova comida de verdade. Você nunca mais olha para fast food da mesma forma. Mas deixa eu ser transparente sobre algo que muitas pessoas não falam. Esse caminho do desespero espiritual é solitário, muito solitário, porque a maioria das pessoas ao seu redor não vai entender. Quando você começa a cancelar compromissos sociais porque precisa estar em oração, as pessoas vão achar estranho. Quando você para de participar de conversas superficiais porque seu coração está transbordando com coisas eternas, você vai se sentir deslocado. Quando você deixa de se empolgar com as mesmas coisas que empolgam todo mundo, quando seus valores mudam, quando suas prioridades são reorganizadas completamente,
A distância entre você e as pessoas que você costumava ser próximo vai aumentar. Escreva nos comentários se você já se sentiu incompreendido por causa da sua busca por Deus. Deixa eu te dizer, isso é normal e é um sinal de que você está no caminho certo. Jesus disse que se alguém quer segui-lo, precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo não significa negar seus desejos superficiais. Significa negar sua própria vida, sua própria agenda, seus próprios planos, seus próprios sonhos. Significa morrer. Morrer para tudo o que você pensava que era importante. Morrer para a pessoa que você era. Morrer para a versão de sucesso que a sociedade pintou para você. E essa morte é dolorosa, extremamente dolorosa. Não vou romantizar isso. Há luto envolvido, há perda envolvida, há sofrimento envolvido. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Do outro lado dessa morte está uma ressurreição, uma vida nova que você nem sabia que era possível. Paulo disse que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele não estava sendo poético. Ele estava descrevendo uma realidade espiritual literal. Há um nível de união com Deus onde sua vida e a vida dele se entrelaçam de tal forma que você não consegue mais distinguir onde termina uma e começa a outra, onde seus desejos se tornam seus desejos, onde sua vontade se torna sua vontade, onde seus propósitos se tornam seus propósitos. E nesse lugar há uma paz, uma alegria, uma satisfação que transcende qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Deixa eu te contar sobre uma transformação específica que aconteceu em mim. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Preocupação era minha companheira constante. Eu perdia sono pensando em problemas que poderiam acontecer, planejando para cenários catastróficos, tentando controlar cada variável da minha vida. Mas quando eu mergulhei nesse lugar de desespero por Deus, algo extraordinário começou a acontecer. A ansiedade começou a ser substituída por confiança. Não confiança em mim mesmo, mas confiança profunda e inabalável em Deus. Porque quando você passa horas na presença dele, quando você experimenta seu cuidado, sua provisão, sua fidelidade, não teoricamente, mas praticamente, dia após dia, algo dentro de você muda. Você para de tentar carregar o peso do mundo nos seus ombros porque percebe que há alguém infinitamente mais forte, mais sábio, mais capaz carregando você. Você para de tentar controlar cada detalhe porque confia que aquele que controla o universo inteiro tem controle sobre os detalhes da sua vida. Você para de se desesperar com problemas temporários porque seus olhos estão fixos em realidades eternas. E essa transformação não é algo que você consegue fabricar através de força de vontade ou pensamento positivo. É algo que acontece naturalmente quando você está saturado na presença de Deus. Escreva nos comentários uma área da sua vida onde você precisa aprender a confiar mais em Deus. Vamos orar uns pelos outros. Agora, eu quero te contar sobre a parte mais controversa dessa jornada. A oração que eu fiz, pedindo para Deus me fazer desesperado, teve consequências que eu não previ. Ele começou a remover coisas da minha vida. Não coisas ruins necessariamente. Às vezes, eram coisas que eu considerava bênçãos, relacionamentos que eu valorizava, oportunidades que eu achava que vinham dele, confortos que eu havia trabalhado duro para conquistar. E cada remoção era dolorosa. Cada perda me fazia questionar. Deus, por que você está fazendo isso? Eu pedi para ficar mais perto de você, não para perder tudo. Mas com o tempo, comecei a entender a sabedoria divina por trás dessas remoções. Deus não estava sendo cruel, ele estava sendo cirúrgico. Como um médico habilidoso que precisa remover um tumor para salvar a vida do paciente, Deus estava removendo coisas que, embora pudessem parecer boas, estavam, na verdade, me impedindo de experimentar o melhor dele. Eram ídolos disfarçados de bênçãos.
Eram muletas espirituais que me impediam de aprender a andar pela fé. Eram substitutos baratos que eu havia aceitado no lugar do tesouro verdadeiro. Tem uma história no Antigo Testamento sobre um povo que estava sob cerco. A situação ficou tão desesperadora que eles chegaram ao ponto de extrema fome. Mas então, de repente, Deus intervém e afugenta o exército inimigo, deixando para trás todo tipo de provisões. Quando a notícia chega ao povo faminto, eles correm desesperadamente em direção ao suprimento. E na corrida desesperada, um oficial que estava na porta foi atropelado e morreu. Parece trágico, e é. Mas há uma lição profunda aqui sobre a natureza do desespero. Quando você está realmente desesperado, você não tem tempo para a etiqueta social. Você não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Você não pergunta permissão. Você não espera a sua vez. Você vai. Você corre. Você atropela obstáculos. Porque sua sobrevivência depende disso. E quando se trata da nossa fome espiritual, Deus quer esse nível de desespero. Não desespero neurótico e ansioso, mas desespero focado e determinado. O tipo de desespero que diz, não vou sair daqui até você me abençoar. O tipo de desespero que clama dia e noite sem parar até obter resposta. O tipo de desespero que recusa aceitar mediocridade espiritual. Mas aqui está o que a maioria dos pregadores não te conta. Esse desespero não é algo que você pode fabricar. Você não pode decidir ficar desesperado. Desespero verdadeiro vem quando você é levado ao fim de si mesmo, quando todas as suas estratégias falharam, quando todos os seus recursos se esgotaram, quando não há mais ninguém para te salvar, quando você está no fundo do poço e a única direção que resta é olhar para cima. É por isso que eu chamo aquela oração de perigosa. Porque quando você pede para Deus te fazer desesperado, você está essencialmente pedindo para Ele te levar ao fim de você mesmo. E esse caminho passa pelo vale da sombra da morte. Escreva nos comentários se você já esteve no fundo do poço. Como foi essa experiência para você? Durante os meses mais intensos da minha jornada, eu me lembro de acordar muitas manhãs com uma sensação de peso no peito. Não era depressão, embora pudesse parecer. Era o peso da transformação. Era meu velho eu morrendo e meu novo eu nascendo. E como qualquer nascimento, era doloroso, bagunçado, assustador. Havia dias onde eu questionava tudo. Será que essa busca vale a pena? Será que não seria mais fácil apenas voltar para a minha vida confortável e previsível? Será que Deus realmente se importa com minha busca ou estou apenas passando por sofrimento sem sentido? Mas sempre que essas dúvidas vinham, algo acontecia. Uma palavra da Escritura saltava do papel direto para meu espírito, respondendo exatamente o que eu estava questionando. Ou a presença de Deus se tornava tão tangível no meu quarto que eu caía de joelhos chorando. Ou uma música de adoração tocava no momento exato onde eu precisava ouvir aquelas palavras específicas. Deus tinha uma forma de me segurar, de me lembrar que Ele estava ali, de me assegurar que eu não estava sozinho nessa jornada. E esses momentos divinos se tornaram minha âncora. Meu lembrete de que tudo o que eu estava passando tinha propósito. Paulo escreveu sobre uma experiência que ele teve, onde foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não são permitidas a um homem falar. E depois dessa experiência transcendente, Deus permitiu que um espinho na carne o atormentasse. Paulo orou 3 vezes pedindo para o espinho ser removido, mas Deus disse não. Minha graça é suficiente para você, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa resposta confunde muitas pessoas. Por que Deus não removeria o sofrimento do seu servo fiel? Mas a resposta está exatamente no que Deus disse. Na fraqueza de Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoava. Quando você é forte, quando você é autossuficiente, quando você tem tudo sob controle, você não precisa de Deus. Ou pelo menos, você acha que não precisa. Você o consulta quando é conveniente. Você ora quando tem tempo.
Você busca quando está com vontade. Mas quando você é fraco, quando você é dependente, quando você não tem nada além dele, então você busca com desespero. Então você ora sem cessar. Então você clama dia e noite. E é exatamente nesse lugar de fraqueza total que o poder de Deus se manifesta de forma mais plena e gloriosa. Eu costumava ter vergonha da minha fraqueza. Eu tentava esconder minhas lutas, fingir que estava tudo bem, manter uma fachada de ter tudo junto e resolvido. Mas essa jornada me ensinou que minha fraqueza é, na verdade, meu maior ativo espiritual, porque é na minha fraqueza que Deus pode mostrar sua força. É na minha incapacidade que sua capacidade brilha. É na minha insuficiência que sua suficiência se torna evidente. Paulo aprendeu a se gloriar em suas fraquezas porque sabia que cada fraqueza era uma oportunidade para o poder de Cristo repousar sobre ele. Escreva nos comentários uma área onde você se sente fraco. Deixe que essa fraqueza se torne um portal para o poder de Deus na sua vida. Tem outro aspecto dessa jornada que preciso mencionar. Quando você começa a buscar Deus com desespero, você ganha a atenção, não apenas do céu, mas do inferno também. O inimigo não se importa com cristãos mornos e confortáveis. Eles não são ameaça para o reino das trevas. Mas quando alguém começa a buscar Deus de verdade, quando alguém começa a entrar em níveis profundos de intimidade com o Pai, quando alguém começa a operar em poder e autoridade espiritual real, o inferno toma nota. E a oposição aumenta. Você vai enfrentar tentações mais intensas do que nunca. Você vai enfrentar distrações estrategicamente colocadas no seu caminho. Você vai enfrentar acusações na sua mente, tentando te convencer de que você não é digno, não é bom o suficiente, está fazendo tudo errado. Você vai enfrentar oposição de pessoas que você esperava que te apoiassem. Você vai enfrentar circunstâncias que parecem projetadas especificamente para te fazer desistir. E tudo isso não é coincidência, é guerra espiritual. O inimigo sabe que se você conseguir atravessar para o outro lado dessa jornada, você será uma ameaça séria para o reino dele. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa oposição, por mais difícil que seja, é na verdade uma confirmação de que você está no caminho certo. Se o inferno está tentando te parar, é porque você está indo na direção certa. Se o inimigo está lutando contra você, é porque você está ganhando território. Se a batalha está ficando mais intensa, é porque você está se aproximando da linha de chegada. Então você não desiste, você não recua, você não compromete. Você continua pressionando, continua buscando, continua clamando, sabendo que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Durante uma das fases mais difíceis da minha jornada, eu tive um sonho que mudou minha perspectiva. No sonho, eu estava escalando uma montanha íngreme. A subida era exaustiva, cada passo era uma luta. Meus músculos queimavam, meus pulmões ardiam, eu queria desistir. Mas então eu olhei para cima e vi o cume da montanha. E naquele cume havia uma luz brilhante, gloriosa, tão linda que meu coração quase parou. E de dentro dessa luz eu ouvi uma voz dizendo: "Continue, eu estou esperando por você. Cada passo está te aproximando. Não desista agora." Quando acordei, eu estava chorando. Mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de determinação renovada. Escreva nos comentários se Deus já falou com você através de um sonho ou visão. Nunca subestime as formas que Ele usa para se comunicar conosco. Agora deixa eu te falar sobre o que acontece quando você finalmente rompe, quando sua busca desesperada finalmente abre os céus, quando sua perseverança finalmente produz resultado. É como se um véu fosse removido dos seus olhos espirituais. De repente, você começa a ver coisas que antes eram invisíveis. Você começa a perceber a presença de Deus em lugares onde você nunca o viu antes. Você começa a ouvir sua voz com clareza que você nunca experimentou.
Você começa a sentir seu amor de uma forma que faz todo o amor humano parecer pálido em comparação. A Bíblia para de ser apenas um livro e se torna uma carta de amor viva do Pai para você. Adoração para de ser apenas música e se torna uma experiência de comunhão íntima. Oração para de ser um monólogo onde você fala e espera que Deus escute e se torna um diálogo onde você fala e Ele responde. Sua vida inteira ganha uma nova dimensão, uma nova profundidade, uma nova riqueza. É como se você tivesse estado vivendo em preto e branco sua vida inteira e, de repente, as cores são ligadas. Ou como se você tivesse comido comida sem sabor sua vida inteira e, de repente, seus sentidos do paladar são restaurados. E aqui está a parte mais linda. Uma vez que você prova isso, você fica viciado, no bom sentido. Você não consegue mais voltar para a vida antiga. Você não consegue mais se contentar com religião superficial. Você não consegue mais fingir que está satisfeito com as migalhas quando você provou do banquete. Sua fome por Deus se torna uma parte permanente de quem você é. E essa fome não é um fardo, é um presente, porque é essa fome que te mantém buscando, crescendo, indo mais fundo, subindo mais alto. Algumas pessoas que passaram por experiências intensas de Deus falam sobre como, depois que a intensidade passou, eles sentiram falta daquela proximidade. É verdade que há temporadas e ciclos na vida espiritual. Há tempos de intimidade intensa e tempos de caminhada mais tranquila. Mas o que você ganha naqueles tempos de intensidade nunca é perdido. A revelação permanece. O conhecimento de Deus permanece. A transformação de caráter permanece. Você pode não sentir a mesma emoção todos os dias, mas a realidade da sua presença se torna sua nova normalidade. Deixa eu te dar um exemplo prático. Depois que minha vida começou a se estabilizar novamente, depois que Deus começou a restaurar coisas que haviam sido quebradas, eu percebi que minha rotina diária parecia diferente. Não porque eu estava tentando ser diferente, mas porque eu era diferente. Eu acordava com o meu primeiro pensamento sendo Deus. Durante o dia, eu tinha consciência constante da sua presença. Minhas conversas com outras pessoas eram permeadas com sabedoria que não era minha. Minhas decisões eram guiadas por uma paz interior que transcendia a lógica. Minha resposta a problemas era fundamentalmente diferente porque eu não estava mais operando do lugar de medo e controle, mas de confiança e rendição. Escreva nos comentários uma mudança prática que você quer ver na sua vida diária como resultado da sua busca por Deus. Mas eu não quero pintar um quadro irrealista. Intimidade com Deus não significa que sua vida se torna perfeita. Não significa que você nunca mais enfrenta problemas. Não significa que tudo sempre dá certo. O que significa é que você enfrenta a vida de uma posição diferente. Em vez de ser sacudido por cada tempestade, você está ancorado naquele que acalma as tempestades. Em vez de ser definido pelas suas circunstâncias, você é definido pelo caráter de Deus formado em você. Em vez de viver em montanha-russa emocional, você vive em estabilidade espiritual profunda. Jesus prometeu que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu presença no meio dos problemas. E essa presença muda tudo. Você consegue ter paz no meio do caos. Você consegue ter alegria no meio da dor. Você consegue ter esperança no meio da escuridão. Não porque você é forte, mas porque aquele que vive em você é invencível. Agora, deixa eu te falar sobre o propósito maior dessa jornada. Não é apenas sobre você se sentir melhor ou ter uma experiência espiritual bonita. É sobre transformação que transborda. Quando você é transformado pela presença de Deus, você se torna um agente de transformação no mundo ao seu redor. Sua família percebe a diferença. Seus amigos percebem a diferença. Seus colegas de trabalho percebem a diferença.
Não porque você está pregando para eles, mas porque há algo em você que é diferente, atraente, real. Você se torna sal e luz, preservando o que é bom ao seu redor e iluminando a escuridão. E isso não acontece através de esforço religioso. Acontece naturalmente quando você está transbordando do que recebeu de Deus. Jesus disse que rios de água viva fluiriam do interior daqueles que creem nele. Rios, não gotejamentos. Água viva, não água estagnada. Isso fala de abundância, de vida, de algo dinâmico e poderoso. E essa é a promessa para todos que escolhem pagar o preço da intimidade profunda. Você pode estar se perguntando, mas como eu começo? Como eu entro nessa jornada? Deixa eu ser direto contigo. Começa com honestidade brutal. Pare de fingir. Pare de usar linguagem religiosa para esconder o estado real do seu coração. Venha diante de Deus exatamente como você está. Admita sua mediocridade. Confesse sua mornidão. Reconheça seu vazio. E do fundo do seu coração, clame por mais. Não porque você merece, mas porque Ele é generoso. Não porque você é digno, mas porque Ele é gracioso. Então, faça a oração perigosa, a oração que eu fiz, a oração que mudou tudo. Senhor, me faça desesperado por você. Faça o que for necessário. Quebre o que precisa ser quebrado. Remova o que precisa ser removido. Eu não quero mais viver uma vida espiritual medíocre. Eu quero conhecer você de verdade. Eu quero experimentar sua presença. Eu quero ser transformado à sua imagem, não importa o preço. Escreva nos comentários se você tem coragem de fazer essa oração. Este pode ser o momento decisivo da sua vida. Mas preciso te avisar uma última vez. Quando você faz essa oração, você não pode controlar como Deus vai respondê-la. Você não pode ditar os termos. Você não pode negociar. Você está se rendendo completamente à vontade dele, confiando que ele sabe melhor do que você o que você precisa. Isso requer um nível de confiança que pode ser assustador. Mas eu te prometo, baseado na minha própria jornada e no testemunho de incontáveis santos, através dos séculos, que Deus é digno dessa confiança. Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te dar mais do que você pode suportar. Pelo contrário, Ele vai te surpreender com sua bondade, Ele vai te maravilhar com sua sabedoria, Ele vai te impressionar com sua fidelidade. E no final dessa jornada, você vai olhar para trás e agradecer por cada momento difícil, por cada perda, por cada quebra, porque você vai entender que cada um desses momentos foi um degrau te levando para mais perto do maior tesouro que existe. Não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é relacionamento, é Deus. Conhecer a Deus, experimentar Deus, ter comunhão íntima com o Criador do universo, isso é o maior tesouro. E uma vez que você descobre isso, você vende tudo alegremente para possuí-lo. Então hoje eu te desafio. Pare de viver na superfície. Pare de se contentar com conhecimento sobre Deus em vez de conhecimento de Deus. Pare de substituir verdadeira intimidade espiritual com atividade religiosa. Tome a decisão hoje de pagar o preço, fazer a jornada, buscar o tesouro. Sim, vai custar tudo, mas o que você ganha é infinitamente mais valioso do que tudo o que você perde. E você vai chegar no final da sua vida sem nenhum arrependimento, sabendo que você descobriu o propósito para o qual foi criado. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Se este vídeo tocou seu coração, clique em curtir agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, porque eu vou continuar trazendo conteúdos que vão desafiar você a ir mais profundo na sua jornada com Deus. E mais importante, depois de fechar este vídeo, não deixe essa mensagem ser apenas mais informação que você consumiu. Deixe ela ser o catalisador de transformação real na sua vida. Entre no seu lugar secreto.
Ajoelhe-se diante do Pai e faça a oração que ninguém tem coragem de fazer. Seu futuro espiritual depende disso. Eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.